Olá, amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para ouvirmos um pouquinho sobre a nossa saúde mental. Nesse mês de outubro, nós temos aí o Outubro Rosa, né? Então, a gente sempre fala um pouquinho sobre a importância de se cuidar, né? De cuidar da sua saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quando que você deve procurar alguém para cuidar da sua saúde mental. Então, digamos que você não está bem mentalmente, não está bem, e como que você vai procurar, né, alguém? Em que momento você deve procurar alguém? Quando que você deve se preocupar, né, com a sua saúde mental? Vou dar uma ajeitadinha aqui Dá uma ajeitadinha aqui na imagem, tá bom? Então, quando procurar um profissional da saúde mental? O Brasil é um país muito ansioso. Naturalmente, nós somos ansiosos. Então, mais de 18 milhões de pessoas enfrentam a ansiedade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, é muita gente ansiosa, né? Então é importante aí, será que você não é uma pessoa ansiosa? 11 milhões de brasileiros têm depressão ou já tiveram depressão ou terão depressão. Então assim, é um índice muito elevado, inclusive é o motivo do afastamento, né, no trabalho, né? Muitas pessoas são afastadas do serviço, do trabalho, pegam licença médica exatamente por causa tanto da ansiedade, das doenças ligadas à ansiedade, como as doenças ligadas ao humor, tá bom? Então, a gente percebe que a saúde mental, o indivíduo tem adoecido cada vez mais. Cada vez mais estamos suscetíveis a doenças psiquiátricas, né? A problemas psiquiátricos. E aí fica a dúvida, quando que eu devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Em que momento? Quais são os sinais que eu devo perceber dentro de mim que me leva a buscar uma ajuda? Então, vamos lá. Você já parou para pensar nesse assunto? Já parou para pensar, para refletir, né? Se os seus pensamentos, suas ideias, né, está em harmonia com o seu comportamento, né? Tá tudo em harmonia aí? Ou será que você está adoecendo? Saúde mental é diferente de transtorno mental. A saúde mental está relacionada à saúde e o transtorno mental é a ausência desta saúde, tá bom? Então, é meio parecido, mas não é igual. Então, o primeiro se refere à saúde, né? E o outro se refere à ausência dela. Então, muitas vezes nós reagimos de forma inadequada, inapropriada diante dos desafios da vida. Então, às vezes, a vida vai mudando, os problemas vão surgindo e a gente reage de uma forma, digamos assim, que não é adequada, que é estranho, que nos adoece. Então, surgem algumas emoções diante dessa vida, né? Diante dessas situações, diante do estresse, e aí essas colocações, essas emoções nem sempre são adequadas, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês aqui algumas reações naturais que a gente tem. Então, por exemplo, a alegria, né? O indivíduo fica, diante de algumas situações, fica feliz. Ok, ótimo, excelente. Então, a alegria, ela é uma emoção normal, natural no ser humano, só que a alegria excessiva, o indivíduo que ri à toa, o indivíduo que só vive rindo, o indivíduo que ri alto, o indivíduo que é inadequado, já tem sinal aí de algum problema. Então, olha só, as emoções, elas são naturais, mas o excesso dela, a intensidade inadequada delas também pode refletir aí que você não está reagindo bem ao ambiente. Então, felicidade, alegria, uma tristeza, né? Então a tristeza é natural no ser humano, mas uma tristeza excessiva, demorada, prolongada por mais de semanas, não é legal. Raiva, a raiva é normal, mas uma raiva demais, um ódio, sabe, uma vontade que todo mundo morra, isso também não é legal. Frustração, normal, mas uma frustração excessiva, sempre frustrado, sempre infeliz, também não é saudável. Satisfação, eu tô satisfeito, mas satisfeito demais, me acho o centro do mundo, também não é legal. Satisfação, nojo,
né? Então, assim, são emoções naturais nos seres humanos, mas se você fixa, se o ser humano tem uma só emoção por muito tempo, por tempo prolongado, inadequado, não ajustado ao ambiente, isso é sinal de preocupação, é sinal de que há um desequilíbrio emocional aí. Os desequilíbrios emocionais, por intensidades, por muita intensidade, por um prolongado tempo, pode causar as doenças mentais mais, assim, digamos assim, comuns, né? Então, a saúde mental é uma série de fatores que interferem nela, inclusive as três bases do ser humano, né, que eu sempre gosto de falar. Quem me ouve sobre saúde mental sempre escuta isso. Nós estamos em cima de um tripé, o tripé da biologia, do biológico, né, do orgânico, o tripé do ambiental e o tripé da idiosincrasia. Então, primeiro, biológico, não posso mudar, sinto muito, eu nasci assim, com essa predisposição genética a ter algumas doenças físicas e mentais. O ambiente é difícil de controlar, mas alguns ambientes, como por exemplo, o ambiente de trabalho é difícil de você controlar, porque depende de outras pessoas, mas um ambiente familiar, por exemplo, você que é adulto pode controlar sim, diminuindo o estresse, diminuindo as brigas, né, os conflitos familiares. Então, o ambiente interfere, a segunda base. A terceira, a idiosincrasia, isto é, como eu interpreto esse ambiente, como eu vejo esse ambiente, como eu reajo diante das situações da vida, sejam elas boas ou ruins, né? Então, é possível você diminuir um pouco os conflitos, né? Diminuir um pouco a causa das doenças mentais, de repente, na sua vida. Então, alguns fatores, como por exemplo, o estresse, né? As brigas, atrasos, né? Então, você tá sempre atrasado, aí causa conflito por causa disso, advertência, sempre recebendo advertência de algum superior, né? Porque você não dá conta do seu serviço, doenças, né? Indivíduos que vivem uma hora uma doença, outra hora outra doença, outra hora outra doença, isso pode acabar deixando o indivíduo doente mentalmente também, né? Limitações, né? Eu não posso porque não tem recursos ou porque alguma limitação física, né? Incapacidade, se sentir incapaz, questões financeiras também, falta de família, o indivíduo se sente só, né? Então, assim, ele não tem ninguém por perto para dar um apoio familiar para ele, mas também pode o contrário, tá, gente? Pode ter excesso de família também, tá? Eu tô com barulho aqui que tem reforma aqui perto de casa, dá pra ouvir, né? Então, assim, o excesso de família também prejudica. Então, o indivíduo que está sempre a família sufocando, uma mãe que sufoca, um pai que sufoca, um primo que não sai de casa, sabe aquele parente que vai para tua casa, fica lá acampado e não sai nunca mais. Então, isso é importante também. O excesso de família também pode causar as doenças, né? Pouco dinheiro ou muito dinheiro, né? Se alguém tem aí, o muito dinheiro também pode causar preocupação, ansiedade, o indivíduo pode acabar adoecendo porque tem muito, ou o indivíduo adoece porque tem pouco e não tem as suas necessidades básicas atendidas, tá? Então, assim, são vários os fatores que podem influenciar. Esses diversos fatores, eles podem influenciar de forma negativa, né? E acabar desencadeando algum sofrimento, né? E uma causa de sofrimento muito grande, gente, é o trabalho, tá? Então, o trabalho, aonde você trabalha, o ambiente de trabalho interfere bastante na saúde mental das pessoas, né? Existem várias pesquisas, vocês podem entrar em contato, tem o Blair, né? Que é um escritor aí, ele fala sobre instituição, né? Então, assim, é importante você ler, se você não... Dá uma olhada no seu ambiente de trabalho. Será que seu ambiente de trabalho não está te adoecendo? Né? Não é que você tem que ser assim melindroso, sensível demais, o seu superior não pode chamar sua atenção, que você já adoece. Não, não é isso. Tem que ver, às vezes falta condições ali, respeito, né? Falta, de repente, uma organização nesse trabalho, uma justiça, né? Assim, digamos assim... um equilíbrio ali na distribuição, né, do trabalho ou até de algum
no trato ali, né, também, né? Eu já atendi muitos pacientes no consultório que sofrem muito discriminação no trabalho, né? Se sente inferiorizado, né? Falta prazer no trabalho, faz aquilo que não gosta, né? Existe também a questão do desemprego, tem muita gente desempregada ou com baixa remuneração, não se sente, acha que tem mais condições de ter um salário melhor, né? Ou gostaria de se aperfeiçoar profissionalmente. Então, o trabalho, a parte laboral, produtiva da pessoa é muito importante para a saúde dele. A saúde mental de um indivíduo depende de onde ele passa muito tempo. Se ele trabalha e passa, sei lá, 7 horas, 8 horas no trabalho, então esse trabalho pode colaborar ou não, corroborar ou não para ele adoecer mentalmente, tá? Então, é importante que você se avalie todo dia antes de dormir e tal, antes de deitar, né? Você deve parar para pensar: Senhor, como que está a minha saúde? Como que eu estou mentalmente? Como que eu estou emocionalmente? Eu estou bem, né? Existe ainda muito preconceito com respeito a buscar um profissional da área mental. As pessoas normalmente falam: eu não vou no psiquiatra, eu não tô louco, eu não tô doido, né? Não tô babando, né? Eles falam assim. O preconceito já tá até na frase, né? Mas eu quero que você pense na seguinte frase. Eu quero ler para você aqui 2 frases. Olha, nossa, aquele menino ou aquele moço tem tudo, por que ele está deprimido? Ou nossa, aquela menina ou aquela moça tem tudo, aquela mulher tem tudo, por que ela está deprimida? Aí, se você tirar a palavra deprimido, depressão, e trocar por câncer, por exemplo, você vai ver que estranho que soa. Por exemplo, nossa, aquela menina, ou aquela moça, ou aquela mulher, ela tem tudo, por que ela está com câncer? Ou nossa, esse menino, esse homem, esse rapaz, ele tem tudo, por que ele está com câncer? Percebe que quando você troca a depressão por câncer, por diabetes, por hipertensão, por problemas cardíacos, não soa legal. É como se fosse assim: a pessoa pode ter câncer, ela pode ter outra doença e depressão, não? Saúde, problemas mentais, não? Ansiedade, não? Quer dizer, se ela tiver pânico, se ela tiver TAG, se ela tiver outra toque, se ela tiver outras doenças ligadas à saúde mental dela, ela tem vergonha, ela tem preconceito, ela tem receio de falar sobre isso. Então vejam como a sociedade, ela prioriza a saúde orgânica e despreza a saúde mental. Mas a saúde mental está ligada com a promoção de qualidade de vida. O indivíduo que não tem saúde mental, ele não tem qualidade de vida. E essa doença mental, ou esse adoecimento emocional e mental, vai interferir em todas as áreas da vida da pessoa. E vai prejudicar, é claro. Você pode pensar: mas lá no meu trabalho tem um monte de gente, sei lá, toma remédio, mas eles não ficam internados. Como, por exemplo, uma pessoa com hipertensão pode ser internada, com problema cardíaco, sei lá, com câncer, vai internado e é tratado. Mas a pessoa com problema mental nem sempre é internada. Isso é porque ele se esforça muito quando ele sai de casa. Ele se esforça, ele reúne todas as forças, toda a energia dele e faz algum trabalho fora, ele se aguenta. Quando ele volta para casa, aí ele se desarma, aí é quando ele sente digamos assim, os efeitos da doença mental no corpo dele, ou na mente dele, no funcionamento dele. Então, é verdade que muitas pessoas doentes mentalmente e emocionalmente trabalham, estudam, né? Vão para lugares, se apresentam, né? Fazem apresentações, fazem palestras, sabe? Dirigem uma empresa, só que isso a custo de muito sacrifício. A pessoa sofre muito para conseguir fazer isso. Então assim, combater o preconceito, né, o preconceito de procurar uma ajuda mental, isso é importante, a gente deve falar. A gente deve falar aqui, deve falar para o amigo: não tem vergonha, vamos lá, eu te ajudo, vou junto com você, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o diferente. A pessoa que é diferente, que funciona diferente, né? A pessoa que não está funcionando como os outros, né? Então, a cobrança, por excelência,
ela é grande. Então, hoje em dia, a gente vive num mercado em que o certo é ser perfeito. Você tem que ser 100% no seu trabalho, 100% na sua família, 100% na academia, você tem que ser 100% na escola, você tem que tirar nota boa em todos os lugares, você tem que ser o melhor em tudo, o tempo todo. E isso, gente, é impossível. É impossível você ser o melhor o tempo todo, você ser o máximo o tempo inteiro. Não dá para ser tudo isso. Então aí vem a importância de você aprender os seus limites, né? Até onde você vai, o que você dá conta, o que você não dá conta, e pôr um basta, pôr um limite aí na sua vida, né? Como convencer alguém que precisa ir no psiquiatra? Então, às vezes, a pessoa tem alguém dentro de casa que necessita, né, de um atendimento psiquiátrico, mas ninguém consegue convencê-la aí. Então, primeiro, procure informações sobre algum profissional. Então, procure um nome de um psiquiatra, busque saber quem é, se ele atende, como que ele é, e isso vai te ajudar a convencer essa pessoa aí nele. Então, você como família, se você é família, é importante que a família auxilie, né? Porque a família vai ajudar esse indivíduo a reconhecer que ele possui um problema, que ele necessita de um tratamento profissional. E você, amigo ou familiar, acompanhe essa pessoa na consulta. Então, primeiro, busque o nome de um profissional bom, né? Peça o apoio da família ou reúna aí amigos para dar um apoio para essa pessoa. Acompanhe essa pessoa na consulta e não critique. É muito comum as pessoas, mas por que você tá aí? Por que você tá prostrado nessa cama? Isso é frescura. Ai, credo, que mole, né? Levanta, toma banho, vai trabalhar, que isso passa. Então, assim, as pessoas dão soluções muito simplórias, simplistas, para um problema grave e que a pessoa tem sofrido durante, às vezes, semanas, às vezes durante meses, às vezes anos que ela tá sofrendo. Se ela adoeceu e está nessa situação é porque ela não consegue resolver sozinha o problema. Então aí a importância de você entender também como funciona o psiquiatra. Quem é o psiquiatra? O psiquiatra, ele é um médico, ele fez medicina e ele fez uma especialização em psiquiatria. Então ele fez 6 anos de medicina, mais 3 anos de, digamos assim, de residência, né, de residência psiquiátrica, em hospital psiquiátrico. Então, ele é capaz de fazer um tratamento, prescrever medicação, né, ele pode fazer, essa medicação vai controlar os sintomas desagradáveis da doença no indivíduo. Então, o psiquiatra, ele funciona assim, ele pode fazer um tratamento a mais longo prazo? Pode, mas aí ele precisa ter auxílio multidisciplinar. Então, por exemplo, um fono, dependendo do caso, um neurologista, um outro médico, o ginecologista também pode ser um parceiro do psiquiatra, o psicólogo, com certeza, né? É o maior parceiro do psiquiatra, é o psicólogo. Então, é importante auxiliar o paciente, esse psiquiatra, o que ele faz? Ele vai auxiliar o indivíduo a manter uma estabilidade do quadro clínico. Então, se o indivíduo está muito eufórico, ele vai dar medicação para o indivíduo ficar mais equilibrado. Se o indivíduo está muito depressivo, com humor negativo, a medicação vai dar um up na pessoa. Se a pessoa está muito angustiada, né, com aqueles pensamentos muito de sufoco, de morte, ele vai dar uma acalmada. Então, a medicação quem passa é o psiquiatra. Então, a gente já viu aí um pouquinho, né? Na consulta, como que é a consulta? Tem muita gente que fala assim, mas eu vou no psiquiatra, o que ele vai fazer? Ele vai me amarrar, vai pôr um cinto, né? Uma camisa de força, vai me prender, vai me dar remédio, eu vou ficar babando, né? Lerdo, sem pensar, preguiçoso, dormindo. Quer dizer, o que o psiquiatra faz? Na primeira consulta, o psiquiatra vai fazer uma anamnese. O que é anamnese? É quando o médico busca informações da vida, histórico clínico do indivíduo, né? Digamos assim, ele tem depressão, então o
O psiquiatra precisa saber quando surgiu essa depressão, se está relacionada a alguma coisa, em que momento da vida que foi, o que já foi feito para tratar essa depressão, entende? Então o psiquiatra ele tem que fazer uma anamnese completa, inclusive nessa anamnese ele também vai ver hábitos, né? Quais são os hábitos de vida desse indivíduo, né? Ele vai ver, por exemplo, histórico familiar, né? Nessa família desse paciente já teve alguém internado, né, por motivo psiquiátrico? Alguém da família toma medicação? Essa anamnese normalmente o psicólogo também faz, mas existe uma diferença. O médico, o psiquiatra no caso, ele pode pedir alguns exames, né? Ele pode fazer uma investigação diagnóstica. Então assim, não é uma investigação só na fala, ele também vai clinicamente, porque algumas doenças mentais, ela pode ser o resultado de algumas doenças orgânicas. Então o psiquiatra precisa investigar e eliminar o motivo orgânico dessa doença, desses sintomas que o indivíduo está apresentando. Então ele vai solicitar exames, nem sempre, às vezes ele já bate o olho, já sabe o que é, escuta e rapidinho ele já sabe. É necessário mais de uma consulta, na maioria das vezes é uma consulta, prescreve a medicação, faz a anamnese, né? Prescreve a medicação e depois o psiquiatra tem que acompanhar por mais um tempo. A avaliação física também, um bom psiquiatra ele faz o exame clínico mesmo, físico do indivíduo, faz a análise da história de doenças na família, não só doenças psiquiátricas, mas outros tipos de doenças também. E ele vai, quando ele fecha o diagnóstico, ele tem uma intervenção específica. Ele não, por isso que não pode tomar remédio dos outros. Ah, eu tô com depressão, a minha vizinha também, eu vou lá e tomo o remédio dela. Não. A depressão dela, quem fechou o diagnóstico foi o psiquiatra. A medicação foi feita para o peso dela, para a idade dela, para as atividades laborais dela, se ela tem filhos pequenos ou não, se ela dirige ou não, o homem que mexe com máquina dirige. Então assim, a medicação ela é dada específica para cada indivíduo. Por isso que existem vários remédios, porque os remédios atuam de forma diferente no organismo. Então o psiquiatra, quando ele fecha um diagnóstico, é importante que você acredite nele. Que você acredite que é realmente aquilo e que ele fez uma análise detalhada, completa, né, do seu quadro clínico. E na maioria das vezes, ele pede alguns exames específicos quando necessário. Então, o tratamento medicamentoso nem sempre é necessário. Às vezes, vai no psiquiatra, o psiquiatra, ok, é melhor, nós vamos fazer isso, isso, isso. Por enquanto, não vamos tomar medicação, né? E dependendo do caso, você foi logo no princípio, não precisa da medicação. O médico dá algumas dicas de estilo de vida, algumas ideias, e aí você não precisa tomar a medicação, tá bom? Então, a doença que o médico psiquiatra trata, quais que são as doenças? Então, primeiro, dependência química, né? Não existe tratamento de dependente químico sem um psiquiatra acompanhando. Ah, não, eu vou levar no psicólogo. Ajuda muito, mas a doença de drogas, né, a dependência de drogas, é necessário que o indivíduo tome alguma medicação para controlar aquilo que leva esse impulso do indivíduo a ser dependente de algo, seja drogas, principalmente as drogas ilícitas, tá? Então a depressão também o psiquiatra trata, medica, tal, né? E é claro, o psicólogo atua junto também com todas elas. A esquizofrenia também é uma doença assim que causa muita alteração da percepção, do pensamento, né? Às vezes até um isolamento social também. Então assim, a esquizofrenia, pânico, né? Que o pânico está ligado aí à ansiedade. Então o psiquiatra também medica indivíduos com pânico, transtornos obsessivos, que é o toque, né, que tem alguma compulsão, alguma obsessão, é necessária uma medicação para diminuir essa obsessão e essa compulsão. Os transtornos bipolares são necessários também a medicação. Então, e essa medicação, quem passa é o psiquiatra, que o transtorno bipolar é exatamente o indivíduo vai em dois polos, né? Um polo eufórico, positivo, e um polo negativo, digamos assim, né?
Então, para cima e o outro para baixo. Então, assim, positivo e negativo. Então, é muito comum o psiquiatra tratar pessoas com bipolaridade. Também transtornos alimentares. Transtornos alimentares vai no endócrino, vai no, sei lá, num outro médico aí para controlar. Não, tem que ir no psiquiatra também. A causa dos transtornos alimentares está ligada à saúde mental, está ligada à parte mental do indivíduo. Por que ele não quer comer? Ele tem medo de comer, anorexia. Ou por que ele provoca vômito ou usa laxantes para eliminar aquilo que ele comeu, que é a bulimia? Por que ele tem uma compulsão alimentar? Por que nós temos uma palestra aí no meu canal só sobre os transtornos alimentares, sobre fome emocional. Então, assim, é bem interessante você assistir, porque vocês vão perceber a importância que tem o psiquiatra para tratar desses transtornos. Transtornos dissociativos também, que são aqueles transtornos que o indivíduo fica confuso, quem ele é, né, onde ele está, né, fica meio confuso, né, fica meio perdido, né. Transtornos do sono, o indivíduo não consegue dormir, o indivíduo dorme demais, principalmente não dormir. A gente está crescendo o número de pessoas no mundo e principalmente no Brasil que não consegue dormir, né, criam hábitos ruins de sono, de dormir, e aí não consegue mais voltar ao eixo, né, o que era antes. Hábitos compulsivos, impulsivos também o psiquiatra trata, transtornos sexuais também. Então, assim, é uma série de transtornos, né, que o psiquiatra medica e acompanha. É claro que é importante você buscar ajuda o mais rápido possível, né? Então, às vezes o indivíduo sente que ele está adoecendo, mas não, depois vai passar. E aí ele até dá uma melhoradinha, depois volta piorando. E aí o quadro vai, cada vez que ele piora, ele fica, digamos assim, num grau mais grave do que ele era. Então, esse ano ele adoeceu, aí ele não trata. Aí no ano que vem ele adoece de novo mais grave, com sintomas mais graves. Antes era só um traço, depois se tornou um sintoma, né? Então, de um traço vai para um sintoma. Então, quais são os principais sinais de que você precisa buscar uma ajuda profissional? Seja um psiquiatra ou seja um psicólogo. Mas eu quero ir primeiro no psicólogo. Não tem problema, ele vai te avaliar, ele vai fazer a anamnese, né, aquela entrevista inicial, e se ele perceber que você precisa de medicação, ele vai dizer, olha, eu vou continuar te tratando, mas você precisa de um psiquiatra. E às vezes também você vai no psiquiatra e ele diz, ok, vou tratar de você, vou passar a medicação, mas você precisa de terapia, né, de psicoterapia. E aí passa no psicólogo também. É importante que quanto mais rápido for diagnosticada as doenças mentais, melhor são os resultados, né? Então, assim, mais rápido, né, digamos assim, mais produtivo é. Quando que você deve buscar uma ajuda? Quando o seu raciocínio começa a falhar. Então, você sempre resolveu problemas e agora você não consegue mais resolver? Quando você fica muito lento, digamos assim, para resolver, para raciocinar. Quando você fica ao contrário, muito agitado, muito excitado, muito nervoso, muito inquieto, isso também é um sinal de que as coisas não vão bem. Quando, por exemplo, você resolve, sei lá, se isolar, você fica muito isolado, com vontade de ficar trancado no quarto, escondido, dormir, sabe? Isso não é um sinal legal, não. Quando você fica desmotivado, né? Quando você tem uma sensação de que você está sufocando, que você está com falta de ar, tem um peso no seu peito, uma bola na garganta, é importante buscar ajuda, né? Quando você, por exemplo, começa a ter um pensamento numa única coisa, um pensamento seletivo, então você tem um pensamento obsessivo, digamos, você começa a pensar sempre numa única coisa, pornografia, 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 jogo, 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 prazer, 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 né? Uma única coisa. E quando você tem que fazer algo para aliviar esse pensamento, então é sinal de que você está ficando obsessivo compulsivo. Então, busque ajuda. Quando o seu humor começa a ficar muito negativo, muito triste,
só quer morrer triste, né? Ou quando você tem um humor muito excitatório, muito agitado, muito eufórico. Quando você tem pensamentos negativos, só penso em morte, em tristeza, não vai dar certo, eu prefiro morrer, se eu morrer, ninguém vai, sei lá, lembrar que eu existo. Sofrimento antecipado, o negócio vai acontecer amanhã, você só fica pensando, preocupação, uma ocupação prévia, excessiva, perda de apetite ou um excesso de apetite. Então, assim, quando você muda a sua volição, então, eu não tenho vontade de nada, ou eu quero comer muito, ou comecei a ficar viciada em sexo, memória fraca, vontade de se machucar ou machucar alguém, insônia ou sono demais, solidão, sentimento de vazio. Então, sempre quando aparecer essas coisas, assim, dor no corpo inexplicável, sabe? Uma dor aqui, ali, acolá, sabe? Dor no corpo inteiro. E sem motivo aparente. Então, assim, é importante que você busque ajuda, né? Então, quando você sente que as coisas não estão mais no seu normal, aí é importante que você busque auxílio. Então, você está sentindo, não é um medo de ficar só, mas é um pavor de ficar só, é pânico de ficar só, entende? Aí precisa buscar ajuda. E quando isso dura por semanas, né? Então assim, uma semana, 2, 3, 4, um mês, aí tem que buscar ajuda sim, tá bom? Quanto mais rápido você buscar, melhor. Existem alguns exames que os médicos psiquiátricos eles pedem, né? Que é para ajudá-los no quadro, né, na investigação da doença, do diagnóstico. Então, por exemplo, dosagem anticonvulsiva no sangue, dosagem de hormônios, dosagem do lítio no sangue, eletrocardiograma às vezes é necessário, funções hepáticas, né, função renal, glicemia em jejum, hemograma, ressonância nuclear magnética no cérebro, testes neuropsicológicos, às vezes o médico solicita. Então, tudo isso é para ajudá-lo a fechar um diagnóstico preciso. Mas eu fui no psiquiatra e não pediu nada. Ele só olhou pra mim e falou assim, você tá com depressão, vou te passar tal coisa. É porque o seu quadro, digamos assim, tá um quadro claro pra ele, né? Então, mas é importante, se você tem algo, né, digamos assim, eu tenho um problema renal, é importante você avisar. Eu tenho um ovário policístico, né, eu tenho muitos problemas ginecológicos, é importante você avisar o médico, porque é hormônio, gente, o hormônio interfere no humor também, tá? O psiquiatra, ele trabalha junto com outros profissionais, o psicólogo também. Então, por exemplo, o psicólogo e o psiquiatra, o neurologista, fonoaudiólogo, dependendo se for a criança, psicopedagogo, se for, por exemplo, a criança ou uma adolescente, ginecologista, uma mulher na vida adulta, pode ter também um urologista junto, dependendo do caso do homem, por exemplo, problemas sexuais. Então, tanto o psiquiatra como o psicólogo como o urologista vão trabalhar juntos. Geriatria, né, dependendo da idade da pessoa, se a pessoa já for de mais idade, é importante um geriatra acompanhar. Por quê? Porque às vezes o indivíduo tem uma doença mental, mas está ligada também à idade, né? Está ligada a outros problemas da idade. Então é natural ali ter um outro profissional junto para fechar um diagnóstico legal, para ver, receitar uma medicação adequada, né? Então, qual a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Muita gente pergunta isso. Você é um psicólogo ou um psiquiatra, né? Qual a diferença? Em qual que eu vou? Né? A diferença é que o psiquiatra, ele é um médico, ele tem um CRM, ele fez ali os 6 anos, como eu já falei, mais 3 anos de especialização em psiquiatria, e ele vai tratar com medicação. Poucos psiquiatras, muito poucos, fazem um acompanhamento sistemático, regular, vai trabalhar o pensamento, o indivíduo, de uma forma mais assim, como o psicólogo faz. Já o psicólogo, ele tem 5 anos, a formação dele é de 5 anos, depois ele pode se especializar mais na clínica, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz os 5 anos, depois eu fiz 2 anos de clínica, mais 2 anos de terapia familiar de casal, mais 2 anos de psicoterapia breve. Então,
são muitos anos, né? E então o que o psicólogo faz? Ele vai trabalhar o comportamento, as atitudes, os problemas relacionados a esse passado, os traumas desse indivíduo. O psiquiatra normalmente não entra nessa área, né? Por quê? Porque ele trabalha mais a medicação. O que a medicação vai... como que essa medicação, atuando no corpo desse indivíduo com essa doença mental, vai diminuir os sintomas negativos. É isso. O psiquiatra, ele medica para diminuir os sintomas, né? O mal-estar, né? Para melhorar, de certa forma, a qualidade de vida desse indivíduo. E ele tem também um conhecimento orgânico mais profundo do que o psicólogo, né? O psicólogo vai trabalhar as emoções, os pensamentos, vai criar estratégias, técnicas de intervenção, vai fazer intervenções de clarificação, ele vai criar um esquema, né, um esquema adequado para cada indivíduo, né? Tem gente que chega no consultório e pergunta assim, olha, eu quero saber qual é a sua linha teórica, né? Tem muita gente que pergunta isso, qual é a sua linha teórica? Bom, a linha teórica, ela é de acordo com a necessidade. Eu, de formação, tenho duas linhas teóricas básicas, né? Psicodinâmica, winnicottiana e sistêmica, né? Para família e casal, mas dependendo da situação, dependendo do quadro clínico do indivíduo, eu posso usar técnicas da terapia comportamental, por exemplo, para auxiliar o indivíduo naquele momento. O meu olhar de indivíduo é psicodinâmico, mas naquele momento específico, de acordo com a necessidade dele, eu posso usar técnicas de outras teorias, né, de outros olhares clínicos para aquele paciente, de acordo com a necessidade. Então isso assim é importante, de acordo com a experiência, o psiquiatra e o psicólogo vai usar os recursos que ele tem. Quando você for no psiquiatra, é importante saber se ele é psiquiatra ou se ele é só um clínico geral que está atendendo, medicando com remédio psiquiátrico. Não tem problema, ele pode fazer isso. Um ginecologista pode passar um antidepressivo para sua paciente que ele acompanha há 10 anos, 15 anos? Claro que ele pode. Ele tem condições de prescrever a medicação. Mas se o quadro não melhorar, é importante que essa paciente procure um especialista, um psiquiatra que tenha o registro no Conselho Regional de Medicina do estado dele e que tenha o RQE, né, que é assim uma residência médica em psiquiatria, tá? Agora, é claro que outros profissionais, por exemplo, eu passo no endócrino e ele passou um ansiolítico, ele pode passar? Pode. Ele pode passar dentro ali do quadro clínico que ele está te tratando, que no caso seria uma ansiedade por compulsão alimentar, alguma coisa assim, né, para, por exemplo, controlar o peso. Mas também é importante que você procure um psiquiatra para ver se realmente está justo aqui, porque lembre-se, o psiquiatra, ele é o médico da saúde mental, ele fez residência em psiquiatria, ok? Então, buscar a indicação desse profissional, ver se o orçamento, né, o valor da consulta está dentro do seu orçamento. Às vezes vai na consulta, eu vou no psiquiatra, é excelente, eu ouvi dizer que ele é maravilhoso, ele custa tanto, depois você não consegue voltar mais, porque o valor é muito elevado, entende? Então, ver também se ele é um profissional atualizado, está sempre em congressos, né? Se ele entra nas redes sociais, procura saber quem é ele, né? Busque os horários para ver se bate com seus horários. Lembre-se que você vai retornar outras vezes a esse profissional. E o psicólogo também. Tem gente, eu vou no psicólogo, aí vai, só tem dinheiro para uma consulta. Não tem mais. Então, assim, você precisa falar na primeira consulta quais são suas condições, né? Os seus horários, porque é horrível começar um tratamento e não dar continuação para esse tratamento, né? Fica um serviço inacabado, né? Um serviço que não terminou, ok? Bom, ufa, falamos muito, né? Espero que você tenha gostado aí, né? Tenha sido útil para você esse assunto, esse tema. É um tema, assim, muito importante. Muitas pessoas têm dúvida, muitas perguntas. Sempre quando eu vou nas igrejas, nos lugares que eu vou falar ou que eu estou por ali, as pessoas sabem quem eu sou, elas começam a perguntar. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, como que eu faço? Como que eu vou saber se eu tô doente ou não, né? Então, lembre-se, qualidade de vida. Você tinha uma qualidade de vida, ela piorou, por quê?
Está relacionada à saúde mental? Né? Quando começou? O que você já fez? Então reflita, todas as noites faça uma autoanálise de você mesmo, né? Faça uma análise de você mesmo. Eu quero deixar aqui alguns conselhos. Sempre no final eu deixo alguns conselhos. E as pessoas gostam, né? Tem gente que manda assim, ai, amei os seus conselhos bíblicos, né? O seu conselho aí que você trouxe no final da live. Então, eu sempre trago conselhos porque eu acho importante, seja você religioso ou não, né? Eu acho interessante. Ellen White é uma escritora americana muito diferenciada e ela disse que Deus colocou no mundo alguns conselheiros. Conselheiros aqui, a gente poderia dizer que seria alguém que trata das doenças mentais e emocionais. Na época de Ellen White, há muito tempo atrás, há mais de 150 anos ou mais atrás, não era como é hoje, né? Então, assim, existiam já os médicos, mas não era tão divulgada a questão da psicologia, já tinha psicólogo e também psiquiatra. Mas ela tem um texto bem interessante, ela diz assim, os servos de Cristo são representantes. Os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer o seu poder de curar. Então, olha que interessante, a Ellen White está dizendo que Deus usa seus representantes como instrumentos para operar curas. Então, é possível que Deus use o seu médico, é possível que Deus use o seu psiquiatra, é possível que Deus use o seu psicólogo para curar você de algum sofrimento. Olha que texto lindo, né? Interessante. Ela diz ainda, né? Por intermédio de seus servos, designa Deus que os doentes, os desafortunados e os possessos de espíritos maus hão de escutar sua voz. Por meio de instrumentos humanos, ele deseja ser o consolador como o mundo desconhece. Então, olha, esse texto aqui, eu gosto bastante de Ellen White, que ela diz que Deus usa as pessoas para confortar, né? Os instrumentos humanos para confortar, para aliviar a dor das pessoas. Ela também diz, terão de dar conta por sua negligência por aqueles que poderiam ter abençoado, reforçado, apoiado e curado. Então, se você é um profissional da área mental e você não faz a sua parte ou não leva a pessoa que está em sofrimento para um atendimento profissional na área mental, é negligência. Ela fala aí e Deus vai cobrar isso, né? Quero encerrar com 2 textos da Bíblia que você já conhece, provavelmente você já sabe de cor, mas eu quero que você pense nele, ouça esse texto, lembre esse texto da Bíblia, mas assim, se recordando também do que a gente falou aqui hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta. Ele não me faltará. Então, o Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. Então, nos momentos de fome, Deus está lá. Nos momentos de angústia, Deus está lá. Nos momentos de doença, Deus está lá. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não terei falta do quê? Da presença dele. Não é que você, então se eu estiver com Deus eu não vou adoecer? Se eu estiver com Deus eu não vou ter doença mental? Não é barganha. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos ter doenças, porque são consequências do pecado. Doenças físicas, orgânicas e também mentais. Mas se o Senhor estiver conosco, Ele não vai faltar. A presença dEle, a bênção dEle vai nos preencher e vai aliviar as nossas angústias. Isso está no Salmos 23, versículo 1. Em João 3,16, que você também já sabe decorar, está assim, é porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é a vida de qualidade. Deus quer que você tenha vida em abundância, Deus quer que você tenha uma vida de qualidade, Deus quer que você, digamos assim, por amor a seu Filho, Ele deu Jesus para que a gente tenha vida, viva eternamente. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe e que você tenha uma saúde mental maravilhosa.
Oremos? Paizinho de amor, Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos deu a saúde. E se a nossa saúde mental não está boa, que o Senhor nos ajude a buscar um profissional, que seja um instrumento teu para no processo de cura, no processo de tratamento da nossa saúde mental. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê lucidez, que o Senhor nos dê a capacidade de te buscar todos os dias e que o Senhor complete em nós aquilo que está faltando. Pode ser que a nosso passado, a nossa vida na infância, na adolescência, tenha sido uma vida de sofrimento, de dor, de doença, de traumas, mas hoje somos adultos e lhe pedimos que o Senhor nos ajude a reorganizarmos a nossa vida presente para termos qualidade de vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos que permaneça ao nosso lado, nos abençoando. Lhe pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você cada dia, todos os dias da sua vida, até o último dia, quando você fechar os olhos no braço do Pai. Que Deus te abençoe e que você e eu estejamos firmes com saúde física e saúde mental até o dia da volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde. Tchau, tchau. Até a próxima semana.